Existe um grupo raro de pessoas que parece atravessar as maiores tempestades da vida com uma calma quase sobrenatural. Elas enfrentam caos, críticas, perdas e decepções uma atrás da outra. Ainda assim, permanecem em pé, imóveis, inabaláveis. Não é que não sintam dor, é que não reagem como a maioria. Enquanto o mundo vive em estado de alerta, elas andam com uma presença serena, como se já soubessem de algo que o resto do mundo ainda não descobriu. O segredo? Elas não vivem no modo reativo. Elas não deixam que o trânsito, as ofensas ou as frustrações do dia determinem seu humor ou sua direção. A diferença entre quem sofre e quem domina o próprio caminho não está no que acontece fora, mas no que acontece dentro. Enquanto a maioria das pessoas vive como refém de cada evento externo, desde um olhar torto de um desconhecido até uma crítica no trabalho, aqueles que despertaram para um nível mais profundo de consciência sabem que tudo isso é apenas um espelho, um reflexo do que ainda não foi curado dentro de si. Carl Jung já dizia: a maioria vive como se o mundo estivesse lhes fazendo coisas, quando na verdade tudo ao redor apenas reflete o que ainda não foi dominado interiormente. Se um comentário te tira do sério, é porque ele tocou em uma ferida aberta. Se o desprezo de alguém te afeta, talvez seja porque, lá no fundo, você ainda precisa de aprovação para se sentir válido. E isso explica por que duas pessoas podem passar pelo mesmo trauma e sair com aprendizados completamente opostos. A diferença? A forma como cada uma interpreta e internaliza a experiência. Esse processo tem nome: trabalho de sombras. É o ato de tornar visível o que antes era inconsciente. É enxergar que cada gatilho emocional é uma mensagem, não do mundo contra você, mas do seu eu interior pedindo cura. A maioria tenta calar essas vozes, ignorar esses incômodos e culpar os outros por seus sentimentos. Mas quem decide parar de fugir e começa a observar atentamente o que sente e por quê, desbloqueia um tipo raro de poder: o domínio da própria realidade. O mundo externo deixa de ser um campo de batalha e se torna um reflexo nítido do seu estado interior. E quanto mais você se conhece, mais percebe que não precisa mudar os outros, evitar situações ou controlar o imprevisível. Você apenas se torna a prova de fogo. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Mas aqui está o ponto onde muitos desistem. Reconhecer isso exige coragem. Coragem para aceitar que o sofrimento que você viveu não é apenas culpa do outro, que talvez não seja seu ex, seu chefe ou a má sorte os vilões da sua história, mas sim o fato de você ter entregado seu poder a eles. Que cada vez que você precisou da validação de alguém, foi você quem cedeu o controle. E embora seja muito mais fácil culpar o mundo, quem ousa olhar mais fundo encontra algo inestimável: liberdade. Porque quando você para de reagir, você se liberta. Não de forma fria ou distante, mas com presença total. Você deixa de ser comandado por emoções passageiras e passa a ser guiado por uma força interna inabalável. A maioria passa a vida tentando controlar o incontrolável, agradar a todos, prever o futuro, fazer com que tudo siga conforme o planejado. Quando algo dá errado, elas desmoronam. Levam tudo para o lado pessoal. Sofrem como se o universo estivesse brincando com elas. Mas aqui está a verdade que poucos querem encarar. A única coisa que você realmente pode controlar é sua percepção. O mundo lá fora é neutro. Nem bom, nem ruim. Ele apenas é. O que torna qualquer situação positiva ou negativa é o filtro com o qual você a enxerga. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma crise e ter destinos opostos. Uma entra em colapso, a outra renasce. A diferença não está nos fatos,
mas na lente usada para interpretá-los. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Em outras palavras, enquanto você não tomar consciência das histórias que conta sobre si mesmo, sobre seu valor, sobre o mundo, continuará vivendo no piloto automático, reagindo a tudo como se fosse vítima da realidade, quando na verdade tudo está sendo moldado a partir do seu interior. Quanto mais você tenta controlar o que está fora, mais entrega poder ao que está fora. No instante em que você precisa que alguém te admire, essa pessoa tem controle sobre você. No momento em que você exige que a vida seja justa, a vida te controla. E é aí que o verdadeiro sofrimento começa. Quando você entrega sua paz a algo que nunca esteve sob seu domínio. Mas para aqueles que despertam, algo grandioso acontece. Eles não precisam mais manipular o ambiente, fugir de gatilhos, nem se esconder do desconforto. Eles olham para dentro, encaram as sombras e as transformam em luz. O resultado? Tornam-se intocáveis. Não frios, não insensíveis, mas imunes à ilusão de que precisam que o mundo esteja sob controle para estarem bem. A verdadeira força não vem de dominar o externo, mas de dominar a si mesmo. E quando você atinge esse ponto, quando compreende que o caos lá fora só tem poder se houver desordem dentro, você se liberta. E com essa liberdade, você não só muda a sua vida, você muda toda uma geração. Você é quem define o seu valor. Pode soar desconfortável, mas é a mais pura verdade. Quando você abandona a ilusão de que está no comando de tudo, um peso invisível cai dos seus ombros. A vida muda. O controle deixa de ser uma obsessão e se torna irrelevante. De repente, você não precisa mais da aprovação dos outros. O medo de falhar, de errar, de não ser suficiente, desaparece. Você não está mais escravizado por expectativas que nunca foram suas. Pense bem. Quem são as pessoas que parecem verdadeiramente inabaláveis? Não são aquelas que tentam manipular tudo ao redor. São as que dominaram o próprio interior. São aquelas que, mesmo em meio a uma tempestade emocional, conseguem permanecer calmas, indiferentes aos julgamentos, livres do medo da incerteza. Essas pessoas descobriram um segredo que a maioria nunca aprende. Tentar controlar tudo é a maior armadilha da mente moderna. E no momento em que você solta essa corda, o jogo vira. Deixa de correr atrás da vida, e a vida começa a correr até você. Existe um paradoxo silencioso que poucos enxergam. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Quando você deixa de se importar com o que os outros pensam, a confiança surge do nada. Quando você para de perseguir o sucesso com desespero, as portas se abrem sozinhas. Quando você para de nadar contra a corrente da vida e começa a fluir com ela, tudo começa a fazer sentido. Isso não é papo místico, é neurociência aplicada. A psicologia moderna já comprovou, quanto mais tentamos controlar uma situação, seja um relacionamento, um resultado ou até os próprios pensamentos, mas criamos atrito interno. Pessoas que vivem em busca de amor desesperadamente repelem. Quem tem pavor de falhar sabota a si mesmo. E os que não conseguem largar o controle acabam se sentindo os mais impotentes. Então a pergunta real é: você está apenas reagindo à vida como um marionete emocional? Ou está dominando sua percepção, seu centro, sua essência? Porque no momento em que você entende que nada externo tem poder sobre você, é quando o mundo muda. Mas não porque o mundo mudou. É você que mudou. Imagine que você está andando tranquilo pela rua, imerso nos seus pensamentos, quando alguém do nada grita um insulto. Te chama de inútil, de fraco, diz que você nunca vai chegar a lugar algum. Qual é sua primeira reação? A maioria das pessoas ficaria ofendida. Raiva, frustração. O coração dispara, as palavras do outro viram veneno na mente. Elas se repetem como um disco quebrado.
E se for verdade, como ele ousa? Preciso provar algo. Mas agora imagine uma segunda cena. Você ouve o insulto e não sente nada. Nenhuma faísca, nenhuma emoção fora do lugar. Apenas uma consciência tranquila de que aquilo não tem nada a ver com você. Esse é o estado da mente blindada. Uma mente que não cede à provocação. Uma mente que entendeu o que monges, estoicos e até mesmo Carl Jung ensinavam. Ninguém pode te ferir sem sua permissão. A maioria, no entanto, vive identificada com uma autoimagem frágil. Um ego inflado por opiniões, expectativas e necessidade de validação. E quando esse ego é desafiado, ele grita, porque não está sendo está sendo exposto. A dor que sentimos diante de críticas ou rejeições não nasce do agora. Ela apenas revela feridas antigas. O tal eu-sombra, como diria Jung, a parte oculta de nós, que carrega medos enterrados, traumas ignorados, inseguranças abafadas. Quando alguém nos insulta e isso nos atinge, não é a pessoa que está nos ferindo. Ela só está apontando uma rachadura que já existia. Pense bem, se você realmente estivesse em paz com quem é, por que a ofensa de um estranho te abalaria? Seria como gritar para o mar. Ele não responde, ele simplesmente absorve. Então a grande pergunta não é por que me insultaram, mas sim, por que isso me doeu tanto? Se alguém te chama de fracasso e isso te corrói por dentro, talvez você tenha medo de que seja verdade. Se alguém te ignora e isso te enfurece, talvez você esteja faminto por reconhecimento. Se algo sai do seu controle e te desestabiliza, talvez você esteja preso a um resultado que não deveria importar tanto assim. O problema raramente é o outro. O verdadeiro campo de batalha está na forma como você enxerga a si mesmo. O verdadeiro poder não está em silenciar o mundo, mas em silenciar sua reação a ele. A força não vem de calar críticos ou evitar conflitos. Ela nasce quando você treina a sua mente para não precisar da aprovação externa, para não se perder diante do caos, para entender que o controle começa e termina na forma como você interpreta a realidade. Isso também não é apenas filosofia, é ciência comportamental. O cérebro humano cria trilhas neurais com base em hábitos emocionais. Quanto mais você reage com raiva, medo ou ansiedade, mais seu cérebro automatiza essas respostas. Carl Jung já dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Mas aqui está o detalhe poderoso. Isso é reversível. Neurocientistas provaram que com práticas como mindfulness, reprogramação de crenças e enfrentamento consciente do desconforto, é possível reescrever essas rotas mentais. Você deixa de ser refém da reação, começa a agir com clareza. A crítica para de machucar. O fracasso não te define mais. A incerteza perde o poder. E aí, sim, você se torna verdadeiramente intocável. Existe um ponto silencioso dentro de você, onde todas as respostas estão guardadas. E esse ponto se manifesta quando você entende que o que te fere não está do lado de fora, mas dentro. Feridas invisíveis vivem escondidas no porão do subconsciente, moldando cada pensamento, cada reação, cada desconforto. Carl Jung sabia disso com precisão cirúrgica. Ele afirmou que aquilo que nos incomoda nos outros é, muitas vezes, o reflexo do que ainda não compreendemos em nós mesmos. E por mais desconfortável que isso pareça, é uma verdade impossível de ignorar. Tudo aquilo que desperta emoções em você, raiva, medo, irritação, só consegue fazer isso porque existe uma parte de você que ainda está aberta, sangrando ou presa no passado. Mas a maioria prefere se agarrar à ilusão de que o mundo externo tem poder sobre nós. Esquece-se que tudo é apenas reflexo. Se você olhar para um espelho e se ver de cara amarrada, você não culpa o espelho. Então, por que faz isso com a vida? Você já parou para pensar como reagimos quando alguém nos provoca? Nos defendemos, atacamos, fugimos. Agimos como se a culpa fosse do outro.
como se o outro tivesse o poder de apertar botões que nem deveríamos ter deixado expostos. É como se vivêssemos dentro de uma casa de espelhos e gritássemos com os reflexos, esperando que mudem para nos aliviar. Mas tudo começa dentro. O problema não é o espelho, é o que você está vendo nele. E a razão pela qual damos tanto poder às coisas externas, opiniões, rejeições, conquistas ou fracassos, se resume a uma palavra: apego. Quando você se define pelo que os outros dizem, pensam ou sentem, você se transforma numa marionete nas mãos do mundo. Agora, e se você simplesmente largasse os fios? E se, ao invés de reagir, você passasse a observar? Essa é a verdadeira liberdade. O desapego não significa indiferença, mas domínio. Domínio sobre si mesmo. É como estar no meio de uma tempestade. Raios cortando o céu, trovões rugindo, e ainda assim permanecer sereno, porque você é o céu, não a tempestade. A maior força que você pode desenvolver não é a de controlar tudo à sua volta, mas de dominar a forma como você interpreta o mundo. Quando você entende isso, algo muda, profundamente. Você para de se perder em discussões, de se deixar levar por opiniões alheias ou por fracassos temporários. Você se torna inabalável. As pessoas sentem isso, não conseguem te afetar, porque não encontram mais onde tocar. Não há mais gatilhos soltos porque você os recolheu. Você se tornou o dono da sua energia. E a pergunta que surge agora é: como entrar nesse estado? Como acessar essa presença inabalável que nada pode perturbar? A resposta começa com um salto de percepção. Perceber que você nunca reagiu ao mundo. Apenas a forma como a sua mente o interpretou. Já percebeu como duas pessoas podem passar pela mesma situação e saírem com emoções completamente diferentes? Uma ignora, outra explode. A diferença não está no evento, está na lente. Carl Jung chamava isso de a sombra, o conjunto de tudo o que você reprime. Emoções, lembranças, traumas, mágoas. Aquilo que você não quer encarar acaba te controlando. Porque o que você não assume, o mundo vai te obrigar a enfrentar. Aquela pessoa que te tira do sério, aquela palavra que te destrói por dentro, são apenas chaves, abrindo portas que você trancou há muito tempo. E não se trata de suprimir essas emoções. Pelo contrário, o verdadeiro poder está em reconhecê-las sem julgamento, estudá-las, transformá-las em degraus. Imagine-se num tabuleiro de xadrez. A maioria vive como peões, reagindo a cada jogada do adversário. Mas o mestre não reage. Ele prevê. Melhor ainda, ele observa o jogo de cima, com clareza, enxergando cada movimento antes que ele aconteça. Essa é a verdadeira maestria emocional. Não é frieza. É compreensão tão profunda que nenhuma emoção tem mais o poder de te aprisionar. E aqui está a virada de chave mais poderosa. Quando você para de reagir, o mundo inteiro começa a se ajustar a você. É como se você deixasse de ser alguém que precisa provar algo e se tornasse o centro gravitacional que atrai tudo o que precisa. As pessoas sentem sua nova vibração. Elas percebem que você não se desespera por validação e por isso mesmo começam a buscar sua presença. A negatividade tenta te afetar, mas escorrega, porque você não dá mais abertura. Você não é mais puxado como uma marionete. Você segura os fios. E como isso acontece? Com autoconsciência. No momento exato em que alguém tenta te provocar, respire. Em vez de reagir, observe. Veja a emoção surgir, mas não haja. Apenas assista. Como um cientista curioso diante de um experimento. Essa pausa, esse intervalo entre o impulso e a resposta, é aí que o seu poder mora. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Você muda e o mundo muda com você. Agora pense em tudo isso como o início de uma jornada. A jornada de se reconectar com a sua essência, de retomar o controle,
de deixar de ser alguém manipulado por gatilhos para se tornar alguém guiado pela clareza. Quando você deixa de ser escravo das reações, você assume as rédeas da sua realidade. É como sair da tempestade e perceber que você sempre foi o céu, a consciência que observa, a força que não reage, mas escolhe. E é isso que transforma vidas. Então, agora que você chegou até aqui, me conta. Qual foi o momento dessa reflexão que mais te tocou? Escreve aí nos comentários. E se você está pronto para continuar nessa jornada de crescimento, clica no curtir e se inscreve no canal. Porque o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo. Nos vemos no próximo vídeo.